Fundação Educacional de Votuporanga 50 anos. Faça parte dessa história. Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Olá, boa noite. Segunda-feira, 19 de setembro. A semana começa com uma boa notícia para quem está em busca de trabalho. As inscrições para o preenchimento de 1.000 vagas em uma empresa de telemarketing aqui em Votuporanga começaram hoje. Nesta edição, você vai ver como concorrer a uma delas. E vai ver também: a Justiça Eleitoral começa a preparar e a lacrar as urnas para as eleições de outubro. Só em Votuporanga são 241. E o Memorial Unifev recebe uma exposição que retrata o cotidiano dos argentinos. O local escolhido pelo fotógrafo foi a capital, Buenos Aires. E tem ainda as últimas do futebol. Palmeiras e Flamengo disputam ponto a ponto a liderança do Brasileirão. O CAV encerra a primeira fase da Copa Paulista com vitória. E uma alegria para Votuporanga: um atleta de 9 anos se consagra campeão mundial de taekwondo nos Estados Unidos. Veja esses e outros assuntos agora no TVU Jornal. A Justiça Eleitoral começou hoje em todo o estado de São Paulo a preparação e a lacração das urnas que serão utilizadas na votação do próximo dia 2 de outubro para prefeito e vereadores. Mas um processo rumo às eleições 2016 está se iniciando no cartório eleitoral de Votuporanga. Mais de 240 urnas começaram a receber informações sobre os candidatos a prefeito e vereadores da cidade que serão destinadas. Entre os municípios, Valentim Gentil, Álvares Florence, Parise e Votuporanga. Desta forma, os equipamentos estarão aptos para o dia da votação. Esse procedimento de colocação dos dados no registro das urnas é feito de maneira gradual, urna por urna, né? Início da colocação dos dados dos candidatos nas urnas eletrônicas, né? Dos candidatos a prefeitos, candidatos a vereadores, os nomes, os números, as fotos. A menos de 20 dias para as eleições municipais, a população das 4 cidades que fazem parte da comarca de Votuporanga vai escolher os representantes. A principal orientação para os eleitores nesta época é de que revejam o plano de governo dos candidatos para que no dia 2 de outubro a votação seja tranquila e consciente. É importante levar o número dos seus candidatos, né, consigo, cada eleitor, para que não corra o risco de, chegando lá, esquecer os números dos candidatos. Então isso é permitido, levar consigo num bilhetinho o nome o número do candidato a prefeito, candidato a vereador. E os eleitores agora vão precisar ficar mais atentos na hora de justificar a ausência. Agora, quem for justificar o voto no dia das eleições vai ter que levar obrigatoriamente o formulário já preenchido, ou seja, não vai haver mais um funcionário da Justiça Eleitoral para preencher esse formulário da justificativa lá no momento na sessão. 4 pessoas ficaram feridas em um acidente na rodovia Euclides da Cunha no início da tarde. Segundo informações da polícia, o motorista de uma caminhonete S10 perdeu o controle da direção do veículo e capotou próximo ao trevo de Valentim Gentil. A caminhonete ficou totalmente destruída. As vítimas foram socorridas pelo SAMU e pelo Corpo de Bombeiros. Os 4 ocupantes da caminhonete estão sendo atendidos na Santa Casa de Votuporanga e o estado de saúde deles, segundo o boletim médico do hospital, é considerado estável. E os destaques do Noroeste Paulista desta segunda-feira você tem agora com Camila Xícharo. É o Região em 1 minuto. Olá pessoal, um carro pegou fogo ontem depois de bater em um poste que fica na estrada vicinal que liga Rio Preto ao distrito de Talhado. Segundo a polícia, o trecho onde foi o acidente é duplicado. O motorista perdeu o controle da direção, bateu o carro e antes de pegar fogo, ele fugiu do local. Ele ainda não foi localizado. E os veículos que passavam pelo local acionou o Corpo de Bombeiros, mas ninguém ficou ferido. E a Polícia Militar de Penápolis prendeu um casal em flagrante com drogas e dinheiro que seriam levados à penitenciária de Pacaembu.
A apreensão foi na última sexta-feira e a polícia chegou até o casal após uma denúncia anônima. Eles foram levados até a delegacia para prestar esclarecimentos. E um homem de 30 anos morreu carbonizado após sofrer um acidente de moto na madrugada de ontem em Guarani do Oeste. Diego Pereira da Silva perdeu o controle da direção e bateu em uma árvore. De acordo com a polícia, ele foi atingido pelas chamas e morreu no local. O rapaz era filho de um vereador de Guarani do Oeste. Em um acidente envolvendo 2 carros e uma moto, parou o trânsito em um cruzamento no centro de Araçatuba na tarde do último sábado. Segundo a polícia, um dos carros atingiu o outro que também cruzava a rua José Pedro dos Santos. Testemunhas disseram que na hora do acidente, o semáforo estava sem funcionar devido à falta de energia. O motorista do carro capotado teve ferimentos leves, foi levado a um pronto-socorro e passa bem. E essas são as notícias da nossa região. Uma ótima tarde, até amanhã. E uma mulher de 24 anos, grávida de 9 meses, sofreu um acidente em um cruzamento do bairro Colinas. Foi agora no fim da tarde em Votuporanga. Ela dirigia uma moto quando foi atingida por um carro que não respeitou o sinal de pare. O motorista fugiu do local sem prestar socorro à vítima. Ela foi socorrida pelo SAMU e pelo Corpo de Bombeiros. A gestante foi levada para a Santa Casa, aqui de Votuporanga, com dores na barriga e escoriações pelo corpo. A assessoria de imprensa do hospital informou agora há pouco que o estado dela é considerado grave. E uma empresa de call center abriu 1.000 vagas de emprego na área de telemarketing. A nova unidade que será instalada em Votuporanga já está recebendo currículos. Danilo Arroio Martins tem mais detalhes. No total, serão oferecidas 1.000 vagas para o cargo de operador de telemarketing. O candidato deve ter ensino médio completo e ter pelo menos 18 anos de idade. Os currículos devem ser entregues no salão do Centro Social de Votuporanga, que fica na rua Tibagi 3071, a partir desta segunda-feira, das 8 da manhã até às 6 da tarde. O último dia será no sábado, dia 24, até o meio-dia. Os currículos também podem ser entregues pelo e-mail, seleção sem tio e sem cedilha, votuporanga@vicstar.com.br. Seleção votuporanga@vicstar.com.br. Mais informações pelo site vicstar.com.br. Com imagem de Carlos Nunes, Danilo Arroio Martins para o TV O Jornal. A empresa deve começar a operar na cidade até o final deste ano. E agora a gente fala de tendência e de tecnologia. Que o acesso à internet aqui no Brasil vem crescendo ano a ano já não é novidade nenhuma, né? Mas o detalhe agora é a maneira como os internautas estão se conectando. O tamanho e a praticidade podem ter contribuído para o smartphone se tornar o queridinho dos brasileiros na hora de acessar a internet. Você já acessou a internet hoje através do seu smartphone? Provavelmente você e outros milhares de brasileiros já fizeram isso. O celular é atualmente o principal meio de navegação pelas redes sociais. Segundo uma pesquisa do Núcleo de Informação.br, 89% dos brasileiros utilizam os smartphones para acessar a internet, superando os computadores. Segundo a pesquisa, 65% dos usuários de internet no Brasil utilizam os computadores para navegar. Em 2014, eram 80%. Outro dado interessante é de que em 2015, 35% dos usuários de internet acessavam as redes apenas pelo telefone celular. Em 2014, eram 19%. A pesquisa revelou ainda que usuários de classes menos favorecidas e com baixa escolaridade são os que mais utilizam a internet apenas pelo celular. 44% são da classe C e 65% fazem parte das classes D e E. Já na classe A, apenas 8% dos usuários utilizam o celular para acessar a internet. Um exemplo na utilização do smartphone na internet está no comércio. Os lojistas enviam novidades e promoções através do WhatsApp e do Facebook. Computador de mesa faz já um tempinho que a gente já aposentou ele, é mais o telefone celular mesmo. O retorno da nossa loja vem do smart, né? Vem das redes sociais que
A nossa divulgação foi graças a isso. E como vimos, com a preferência do celular na hora de navegar na internet, as vendas de computadores de mesa caíram consideravelmente. Eu acho que tinha que cair, já caiu. Cair mais não vai, porque o pessoal utiliza para trabalho, notebook, o PC, né, de mesa. Por exemplo, aqui na loja não tem como trabalhar com o smartphone, fazer as funções, né, de venda, cadastro. Segundo uma pesquisa feita todo ano pela Fundação Getúlio Vargas, o Brasil chegou a 168 milhões de celulares em uso, um crescimento de 9% em relação a 2015. A expectativa para os próximos 2 anos é um crescimento de 40%, o que corresponde a um total de 236 milhões de smartphones. A Câmara Municipal de Votuporanga realiza daqui a pouco, aliás, já está realizando a 33ª sessão ordinária do atual ano legislativo. Na pauta de votação estão previstos para serem votados 4 projetos de lei. Entre eles está o que garante a isenção de pagamento de ingressos para os jogos do CAV, para os torcedores menores de 12 anos de idade e maiores de 60 anos. A proposta garante a isenção do pagamento de ingressos para os jogos oficiais e também amistosos do Clube Atlético Votuporanguense. Os demais projetos são referentes a denominações de rua, do Parque da Cultura e ainda de avenida. E a seguir, falamos de cultura. Até a próxima quarta-feira, o público pode conferir uma mostra fotográfica no campus centro da Unifev. Essa dica já, depois do intervalo. O Memorial da Unifev, aqui no Campo Centro, recebe uma exposição fotográfica sobre o cotidiano da Argentina. A iniciativa do trabalho é de um aluno e de um professor aqui da instituição. A exposição, intitulada de Jornada, foi criada pelo estudante do curso de Letras Espanhol da Unifev, Jonathan Marques. As fotos foram feitas em junho deste ano, durante uma viagem à capital argentina, Buenos Aires. Tem também vídeos. Só queria fazer registros básicos da viagem. Só que quando a gente chegou lá, a gente esperava encontrar tudo vazio para a gente poder fazer aquelas fotos clichês, tudo bonitinho, arquitetônico. Só que é basicamente impossível você conseguir isso, porque quando você vai para qualquer outra cidade, ainda mais uma cidade grande igual Buenos Aires, você acaba encontrando tudo muito cheio. Então, enquanto a gente tentava, tinha a esperança de conseguir essas fotos mais arquitetônicas, a gente acabou fazendo fotos que o foco era realmente as pessoas, que era a população de lá. A exposição aborda uma linguagem fotográfica que faz com que cada visitante explore os diferentes significados presentes nas imagens. Cada um interpreta da maneira que consegue, da maneira que pode, da maneira que quer, a linguagem artística. Sim, só que a gente procura dar um norte. A exposição tem a supervisão da professora mestra Karina de Oliveira. É um projeto bastante interessante porque ele desperta realmente no público a questão artística, a questão de ver a arte, de sentir, né? No caso a fotografia, os vídeos que a exposição contempla. Alunos do Centro de Estudos de Línguas da Escola Estadual Manuel Lobo visitaram a exposição e participaram de uma atividade interativa. Uma nova maneira de mostrar como que o mundo é. Eu sou professora de espanhol e acredito que a Argentina nos remete muito o contexto e é mais uma oportunidade para eles estarem conhecendo algo sobre o idioma estudado. Só lembrando que a exposição termina na próxima quarta-feira. O horário de visitação é das 7h30 às 9h30 da noite e a entrada é de graça. Pois é, e o tempo deu uma virada agora à tarde. Aqui em Votuporanga chegou a chover. Vamos saber agora qual a previsão do tempo para amanhã? Nesta terça-feira, as condições de instabilidade se intensificam no estado de São Paulo com a ocorrência de chuvas e trovoadas. Em Rio Preto, faz sol pela manhã, mas à tarde a previsão é de chuva com trovoada. Os termômetros ficam entre 22 e 32 graus. Em Votuporanga, a previsão para esta terça é de sol com pancadas de chuva durante a tarde e à noite o tempo deve firmar. A umidade do ar aumenta e a mínima fica em 50%. Os termômetros
termômetros variam de 21 a 34 graus. Nesta quarta-feira, dia 21, é o Dia da Luta Nacional das Pessoas com Deficiências. Para marcar a data, a APAI de Votuporanga promoveu hoje de manhã uma série de atividades. O objetivo? Fortalecer a inclusão social das pessoas com deficiência. O mês de setembro foi escolhido para a realização dessa ação em virtude da comemoração do Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, que acontece no dia 21. Além da APAI de Votuporanga, o evento contou com a participação de alunos do Centro Social de Votuporanga e da APAI da cidade de Riolândia. Eles participaram de várias atividades, como jogos cooperativos e caminhada adaptada. A importância é que eles possam melhorar no rendimento escolar, a socialização, a integração em grupo, a cooperação. A diretora pedagógica da escola diz que a interação dos alunos é feita o ano todo e o resultado tem sido bastante positivo. O nosso maior interesse é que as outras escolas vindo aqui conheçam o nosso trabalho, conheçam os nossos alunos, se interagem com eles. E a Secretaria de Direitos Humanos de Votuporanga está preparando o evento bem descontraído no sábado de manhã, também em comemoração ao Dia da Luta Nacional das Pessoas com Deficiências. E sobre isso, nossa equipe de reportagem conversou hoje de manhã com o secretário da pasta, Flávio Lievana. É um passeio onde a gente vai se concentrar ali no Parque da Cultura, recém-inaugurado. Vai ser no dia 8 de outubro, uma manhã, um sábado de manhã, e a gente vai tentar levar para lá todas as pessoas com deficiência, certo? Para que isso? Realmente para tentar fazer inclusão, porque essas pessoas saem um pouco de casa, essas pessoas interagem com outras pessoas, seja ela deficiente ou não. Nós já conversamos com algumas entidades que atendem deficientes, eles vão levar essas pessoas. E eu gostaria de aproveitar vocês aqui e pedir aquelas pessoas, familiares daquelas pessoas que têm deficiência, para que passamos uma manhã diferente lá, nós podemos, de repente, pensar em outras ações. Nós estamos pensando, mas é importante ouvir o deficiente para que a gente haja com um pouco mais de, vamos dizer assim, conhecimento. Muitas dessas pessoas não saem de casa, por uma série de razões. Inclusive, essas pessoas que quiserem participar, quer levar alguma pessoa que às vezes tem algum problema com a deficiência, nós vamos tentar arrumar carro para levar essas pessoas. Então tá aí, quem quiser participar desse passeio será das 9 da manhã até ao meio-dia, no sábado, lá no Parque da Cultura. A Unifev também é parceira neste evento por meio do curso de Educação Física. E a seguir, as notícias do esporte. Tem Copa Paulista, Brasileirão e Mundial de Taekwondo nos comentários de Josiano Garofolo. É já já. Agora o esporte. Votuporanga está em 13º lugar na classificação geral da 2ª divisão dos Jogos Abertos do Interior, com 12 pontos, à frente de cidades como Araraquara, Catanduva e até Araçatuba. Este ano, São Bernardo cedia a 80ª edição dos Jogos. A delegação votuporanguense conta com 70 atletas em 10 modalidades. O ano passado, em Barretos, entre 144 cidades, Votuporanga conseguiu a 11ª colocação da 2ª divisão. Este ano, cerca de 15 mil atletas participam dos Jogos, que terminam no próximo dia 24. Pois é, e uma notícia nada favorável ao esporte foi dada hoje. Os investimentos do governo federal para o setor devem cair 44% para o próximo ano. A estimativa para o orçamento do Ministério do Esporte, enviada ao Congresso, é de 960 milhões de reais para o ano que vem, quase 800 milhões a menos do que o valor investido no último ano na preparação da delegação brasileira para a Rio 2016.
Os principais cortes foram para o fomento do desporto comunitário e também nos projetos de esporte de alto rendimento. Enquanto isso, a previsão é de que a verba destinada para a comunicação e publicidade do Ministério salte dos atuais 14 para 37 milhões de reais, o que representa um aumento de 152%. Bom, e depois dessa, a gente traz então os destaques do Uniesportes de hoje. Olá, boa noite, você que acompanha a segunda edição do TV o Jornal, momento do nosso comentário esportivo. E hoje, com os parabéns especiais aí ao garoto, o João Pedro, novo campeão mundial de taekwondo, ele que é aqui de Votuporanga, da Academia Cavalim, viajou lá para o Texas, nos Estados Unidos, e no último sábado foi muito bem aí nas lutas, venceu um mexicano na final e com apenas 9 anos de idade é campeão mundial aí de taekwondo, participou do 14º campeonato aí anual internacional de taekwondo no Texas. E a segunda-feira aí, na expectativa, aguardando a chegada dele, muita festa aqui em Votuporanga. E parabéns aí para o garoto, apenas 9 anos, João Pedro, já é um talento, uma certeza no esporte votuporanguense, ganhou um campeonato tão difícil fora do Brasil. E fica a expectativa aí para os próximos anos, o desenvolvimento desse atleta aí, essa grande promessa do esporte votuporanguense. Parabéns, João Pedro, parabéns, treinadores e também a família, Família que é a base fundamental aí para o sucesso desse garoto. Falando ainda de esporte local, o votuporanguense jogou no último domingo, jogou ontem na Arena Plínio Marim, 10 horas da manhã, e venceu o Olímpia por 3-2. Foi o encerramento da primeira fase, um jogo, boa parte dele sem graça, sem grandes lances de perigo. Aí no segundo tempo, vários gols aí, destaque para o Elvinho, fez 2 na vitória por 3-2 contra o Olímpia. E a Votuporanguense agora vai para a próxima fase, está no grupo 7 da Copa Paulista, juntamente com o Red Bull Nacional e o Comercial de Ribeirão Preto, que é o time do ex-técnico do CAV, o Marcelo Henrique Dias. Vamos ter aí nessa próxima fase o encontro do Marcelo Henrique com a Votuporanguense. Está aí na expectativa, no final de semana já começa a segunda fase da Copa Paulista. E o assunto agora é Brasileirão, e o palmeirense está feliz da vida, venceu no sábado o clássico contra o Corinthians, o jogo 2-0 para o Palmeiras, na casa do Corinthians, lotado a Arena Itaquera, uma grande vitória, só que não adiantou muito para distanciar da tabela de classificação. O Palmeiras foi a 51 pontos e o Flamengo venceu também e foi a 50 pontos, ou seja, apenas um pontinho o Palmeiras na frente na liderança do Campeonato Brasileiro. Passar aqui para vocês os resultados. Começou no sábado, como eu disse, o Palmeiras fez 2-0 no Corinthians, Flamengo 2-0 no Figueirense, o Cruzeiro empatou em 1-1 com o Atlético Mineiro, o Grêmio perdeu em casa 1-0 para o Fluminense, o São Paulo perdeu fora de casa 1-0 para o Atlético Paranaense. São Paulo, que vinha aí de 2 vitórias, perdeu e está a poucos pontos da zona de rebaixamento novamente. A Chapecoense empatou em 2-2, jogão de bola contra a Ponte Preta. O Sport, jogando em casa, perdeu para o Curitiba 1-0 para o Coxa. O Vitória perdeu também em casa aí, para o Botafogo 1-0. O Santos, um jogão de bola aí, na verdade escapou aí de um resultado negativo aí no Pacaembu, jogou contra o Santa Cruz e conseguiu vencer aí por 3-2, se consolida e fica no G4. E o América Mineiro e Internacional, hoje às 8 horas da noite aí, encerram essa rodada do Campeonato Brasileiro, pegando fogo. Nessa rodada aí, como eu disse, o Palmeiras e o Flamengo estão na ponta, o Atlético com empate contra o Cruzeiro ficou um pouquinho mais para trás. Então, tudo indicando aí, tem muito campeonato pela frente ainda, mas tudo indicando que a briga será mesmo aí entre Palmeiras e Flamengo na ponta da tabela. Gostaria de, só para encerrar, convidar você para depois do TV o Jornal segunda edição, continuar com a gente. Tem programa Meio de Campo, o melhor bate-papo esportivo no ponto de encontro do esporte votuporanguense aqui na TV Unifev. E assim a gente termina esta edição do TV o Jornal. Assista agora ao programa Meio de Campo com o Josiano Garofolo. Para você, uma ótima noite. A gente se vê aqui amanhã, 6:45. Eu espero você. Até lá!